Olá, tudo bem? Aqui é o professor Roberto do canal Professor Roberto Aprender para Evoluir. Trago para vocês um camarada extraordinário, um amigo pessoal que tem muito a nos ensinar. Eu estou falando do Marcelo, professor Marcelo. Professor Marcelo, conta quem é você, meu jovem. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Roberto. Boa, obrigado. Amigo já de longa data e desde 2006 trabalhamos juntos, né, Roberto? Opa, foi um prazer. Gostaria de cumprimentar todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando aqui no canal e dizer que para mim é uma satisfação muito grande vir aqui conversar com vocês. Espero que vocês gostem. Bom, Roberto, você perguntou quem é o Marcelo, né? Quem é o Marcelo, isso? Explica pra gente. Bom, o Marcelo Betcher é um cara apaixonado pela educação, que atua já há 20 anos nessa área. Eu sou originalmente formado em geografia e de lá para cá venho desenvolvendo uma série de atividades na educação. Eu atuei em sala de aula durante 17 anos, ininterruptamente, e ao longo desse período eu fui mesclando as minhas atividades com outras coisas em função das oportunidades, né, das necessidades que aparecem, né, Roberto? A nossa vida ela é uma eterna transição, né? Exatamente. E eu costumo brincar que eu falo que o meu grande ponto de virada, depois que eu entrei na educação, ele se deu 8 anos após eu começar a dar aula, Roberto. E eu sempre brinco, eu falo que foi a parábola da vaquinha, né? Boa, Paulo Vieira. Paulo Vieira, pois é. Boa. E porque o que ocorre é o seguinte, naquela oportunidade eu tinha 2 empregos, eu tinha um cargo na Prefeitura de São Paulo e eu tinha um cargo num colégio particular, católico, tradicional aqui da cidade de São Paulo. E no meio de 2010, toda a equipe que foi contratada junto com uma diretora que atuou por um período, acabou saindo junto com ela, e eu fui um deles. E aí naquele momento, como eu falei, a vaquinha foi tirada de minha força. Não quis empurrar ela do precipício, mas ela caiu mesmo assim, né? Boa. E aí eu precisei me reinventar. E aí naquele momento, eu comecei a pensar o que eu podia fazer. E aí eu fiz algumas reflexões, né? A primeira é que para mim estava claro que não dava para sobreviver com 50, 60 horas. É o chega. Foi o basta. É o basta. Então, naquele momento, assim, num primeiro momento, até voltei para um outro colégio, no qual eu tive uma excelente trajetória, e eu comecei também a atuar no ensino superior. Isso me abriu, assim, a mente para outras coisas. E aí eu fui me envolvendo com gestão pública, atuei durante um tempo na parte orçamentária na Secretaria Municipal de Educação. Nesse período, e continuava dando aula, acumulando funções. Nesse período eu prestei um concurso para diretor de escola, a qual eu atuo, e aí mantive as aulas até 2017. De lá para cá eu venho atuando como diretor e aí eu mudei um pouco o foco da minha carreira. Durante um tempo, Roberto, na educação a gente acaba tendo essa característica, porque tem uma coisa que a gente não sabe, que muita gente não sabe, aliás, que é a seguinte: por que o professor acumula emprego? Né? Por 2 razões. Boa. Primeiro, porque a Constituição permite, professor e médico. Isso. Segundo, porque muitas vezes você precisa disso para poder compor salário. A renda, né? A renda, exatamente. E durante muito tempo eu segui essa métrica, e aí mais adiante eu fui vendo que a gente pode tentar outras coisas. E aí eu deixo a partir dessa fala uma dica, principalmente para quem está começando. 2 coisas que foram fundamentais e têm sido desde 2017 para cá. A primeira é você saber mexer com investimentos, para você cuidar da sua vida pessoal e da sua vida financeira. Educação financeira. Educação financeira. Vou anotar isso, é importante. E ação. Você meter a mão na massa e começar a investir. Isso te abre a mente para muitas coisas. E segunda coisa, que é empreender, e sobretudo no mundo digital, porque o digital ele permite algo que o físico não permite com tanta facilidade, que é a escala, Roberto. A escala. Na internet hoje, a escalada ela é absurda. Então, às vezes você pega um podcast como esse, eu falo para 1000 pessoas. E se eu estivesse dando essa aula hoje numa universidade, numa escola, eu estaria falando no máximo para 50. Então, assim, a escala... Ou às vezes 20, né? Ou às vezes 20. Ou às vezes 10, como eu fiz já algumas vezes. Então, a internet ela oferece um mundo de possibilidades. Então, para finalizar, eu diria que assim, o Marcelo ele é uma miscelância
de acontecimentos da vida que foi me forjando, porque eu falo que a gente se forja na prática, né? Profissionalmente falando, na ação. Olha, é legal você falar isso porque o nosso canal é acompanhado por pais, mães, alunos do ensino médio e tudo mais. E acho que abre, né, o campo mental da turma para uma nova realidade. E uma coisa interessante, não tem como ficar acomodado. As coisas mudam. Você está falando de mercado, empreendedorismo digital e tudo mais. Eu te pergunto, a escola do mundo moderno, do mundo moderno, ela perdeu o seu significado clássico, então? Olha, o significado clássico é aquele do professor, detentor do conhecimento e tudo mais. Fechadinho na sala de aula e tal. Eu diria que não perdeu, assim. A escola, evidentemente que a pessoa sendo especialista ou não, quando ele olha para a escola hoje, a gente vê, é verdade, a escola tem muitos problemas ainda hoje, né? Ela tem, eu acho que a maior parte do problema da escola hoje, ela gira em torno de uma questão, Roberto. Opa! Que é assim, a escola hoje, ela precisa atender um grande contingente de pessoas, seja público ou particular. E toda vez que você tem que atender uma grande quantidade de pessoas, você tem que estabelecer uma ordem seriada, vamos usar assim, para que isso ocorra. De qualidade. E quando você estabelece essa ordem, você acaba não reconhecendo alguns fatores que são importantes, sobretudo na relação de aprendizado das crianças, jovens e adolescentes. Sim, claro. Então eu diria que assim, o digital ele não fez a escola perder o seu sentido clássico. Eu acho que na verdade ele potencializa a escola. Por quê? Primeiro que eu digo assim, né? Eu tenho um canal que a gente trabalha no Docente Expert e a gente diz que hoje a sala de aula é o mundo, né? Então hoje, e nós temos muitos professores, o professor Roberto é um exemplo vivo aqui, de que está lá atuando com jovens no ensino médio e está aqui conversando na internet. E eu tenho certeza que muitos alunos dele, alunos e alunas, estão aqui acompanhando. Então eu diria que a escola ela não perdeu, mas hoje o digital ele cria possibilidades para que a escola amplie o seu raio de atuação, para que ela crie novas condições, até para que o jovem seja mais protagonista da ação do que ele foi outrora, né? Caramba! Gente, olha que conteúdo. Presta atenção. Você está me acompanhando aqui, acompanhando esse podcast. Não deixe de dar o seu like, vai. Conteúdo desse aqui gratuito para você. Compartilha no grupo do WhatsApp aí, porque ó, conversa não parou não, hein? Tem uma pergunta aqui que vai te ajudar. E esse cara, como vocês estão vendo, é fera, hein? Presta atenção. Como escolher uma profissão, uma carreira, professor? Os jovens eles estão mais, não sei, pode ser que eles estejam um pouco perdidos. Como escolher uma profissão, uma carreira? Você está me falando aí de mercado digital e tal, e aí eu tenho, um pai quer que eu seja advogado. Como é que é isso? Não, eu acho que é uma questão difícil, né? Porque assim, quando a gente pensa hoje numa carreira, né? A gente às vezes erroneamente pensa na carreira como um casamento, assim, que tem que durar para sempre, num formato quadradinho ali. E eu mesmo, contando um pouco do meu histórico agora, se o Roberto for contar o dele, e outras pessoas que estão nos acompanhando, que já estão há um tempo na carreira, a primeira escolha ela é a porta de entrada. O que vai acontecer dali nos próximos 20 anos vai depender de escolhas, vai depender de vontade, de decisões, se você vai querer ou não aproveitar determinadas oportunidades, enfim. Mas eu diria que assim, eu acho que independente da carreira hoje, eu acho que a pessoa precisa, ela vai escolher. Eu vou falar por mim, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático aqui para poder colocar. Por exemplo, com a visão que eu tenho hoje eu estudaria economia. Economia. Caramba, e tem um curso de economia fechando. Exatamente. Você tem noção disso? Tenho clareza. Mas eu estudaria economia. Porque por conta de algumas visões que eu tenho. Com a economia hoje a gente atua em vários lugares. Mas veja, eu não estou pensando só na economia para atuar naquele sentido mais lato. Eu vou ser economista, que vou planejar. Não. Hoje com a economia você consegue abarcar o mundo digital, você consegue abarcar, por exemplo, o mercado financeiro, você consegue abarcar setores estratégicos das empresas, por exemplo. Então é uma coisa que me chama muito a atenção e é uma coisa pela qual, apesar de não ser economista, eu venho trafegando. Então assim, eu acho que a pessoa tem que escolher alguma coisa que ela goste, mas eu acho que ela precisa pensar, para além da carreira, em fatores colaterais à carreira, que podem ser muito importantes. Então, por exemplo, o que eu acho muito significativo hoje para qualquer pessoa que está entrando no mercado de trabalho, independente do que ele vai fazer, né? Primeiro,
ele tem que saber uma outra língua, Não tem como. é fundamental. Segundo, ele tem que saber Excel, porque qualquer É, coisa para boa. vida, Minha filha tá. Você tá falando, eu tenho uma filha, vocês sabem que me acompanha aqui, 23 anos, estuda na USP, faz engenharia química. Tá lá trabalhando com Excel. Engenharia química, hein? Exatamente. E Excel pesado, não é coisinha simples, não. Olha como é importante, não é? Fundamental. Porque com Excel você organiza a vida, a sua vida pessoal, para além da questão profissional. Né? Terceiro, a gente precisa estar conectado, evidentemente, às inovações, e eu vou incluir algo que eu já falei hoje. Hoje, para qualquer pessoa que quer se desenvolver plenamente, ela precisa ter controle sobre as suas finanças. Então, eu sempre bato nessa tecla. A gente precisa. A educação financeira, ela é o organizador. Mas, assim, para além disso, eu preciso pensar o que eu faço com o dinheiro. E essa é uma pergunta muito importante que vai definir até o quanto de oportunidades você vai conseguir aproveitar ao longo da sua carreira. Boa. Boa. Então, eu considero isso muito importante, assim, eu diria para o jovem hoje, não sabe que área que vai escolher? Escolhe aquela que mais te agrada agora, mas não deixe de estudar essas ações colaterais que são complementares a qualquer formação, se pode ser médico, advogado, professor, enfim. Eu acho que vai te ajudar em tudo. E o que é legal que você está falando, que também eu posso trazer esse conhecimento para o digital. Exatamente. Para o digital. Então, exatamente. A pergunta que eu gostaria de fazer para ti é assim, o que seria, então, um empreendedor digital? Você poderia nos ajudar a ter clareza sobre esse assunto? Porque se fala muito. Claro. Nossa, isso aí na internet hoje em dia é... Eu vou dar 2 exemplos de algo que eu venho desenvolvendo, mas que isso vai abrir o raio para a gente poder discutir outras coisas. Então, por exemplo, hoje digitalmente você pode vender desde produtos até serviços. Até serviços, com muita tranquilidade. Então, eu vou falar eu pessoalmente. Hoje eu tenho 2 empresas, que cada uma delas tem um canal. Uma delas vende formação para quem quer prestar concurso público, que é o Prepara Educador. Então, olha o que basicamente a gente oferece. A gente pega os concursos que estão sendo abertos, e aí a gente pega o material, a gente prepara esse material e fornece ele digitalmente. Então, por exemplo, quem compra um curso nosso do Prepara, por exemplo, ele vai ter lá a aula gravada, ele vai ter a apostila e ele vai ter simulado. E além disso, ele tem lives fechadas como essa. Então, a pessoa compra isso hoje pela internet. Pela internet, pode estudar onde ele quiser. Quantas ele quiser. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem concorrentes que trabalham no presencial, que tem muito mérito e muito mais nome que nós. Mas eles têm... Só que nós vamos chegar num ponto agora que a gente vai ter uma vantagem em relação a eles e que muita gente não sabe. Porque quem está fazendo o curso com eles, quem começou, por exemplo, nós vamos ter um concurso agora mais adiante, quem começou com eles, por exemplo, em janeiro, não vai poder retomar essas aulas. E o edital está demorando para sair. Quem comprou conosco, ele vai poder revisitar as aulas quantas vezes ele quiser. Então, aquela dúvida que ele não conseguiu tirar com o professor, porque foi corrido ou qualquer razão, conosco ele não só consegue retomar aquilo que ele já viu, como ele consegue nos questionar, porque a gente oferece lives fechadas. Essas lives online, ao vivo, né? Ao vivo. Fechadas. Em datas pré-estabelecidas. Então, o que acontece? Então, hoje, o que você pode vender no digital? Nós estamos vendendo um conhecimento. Eu tenho um outro canal que é Docente, que a gente trabalha para a formação de gestores e professores. Ali a gente oferece cursos de posicionamento profissional, cursos de utilização de verbas, ou seja, então eu, especificamente, não sou único nesses canais, mas eu pego o conhecimento que eu tenho como diretor, por exemplo, como gerenciar orçamento e gerenciar recursos, e eu ajudo diretores que têm essa dificuldade. Eu pego o conhecimento que eu tenho na liderança e na gestão de equipe, como consolidar, e passo. Em mentorias, por exemplo. Então você pode vender cursos, você pode vender mentorias, você pode vender books. Então você pode pegar aquilo que você sabe fazer e simplesmente vender. Tem gente que vende receitas. Às vezes o cara sabe fazer um hambúrguer e o cara vende a receita e as pessoas compram, porque é aquela velha história. Para fechar aqui, né, Roberto, essa pergunta. A internet nos possibilita algo incrível, que é o seguinte. Você sempre vai ter alguém que vai estar interessado naquilo que você quer. A grande questão é como você chega até essa pessoa. E a internet possibilita. Né? Para fechar, eu vou dar um exemplo. Em outubro do ano passado, nós fizemos uma venda de um curso de liderança no canal Docente Expert que eu tenho. E ele foi focado em gestores. Eu atendi gestores do Rio Grande do Norte,
Minas Gerais, Ribeirão Preto. Então, assim, pessoas que estavam assumindo a gestão, que estavam com dificuldade, e na fala que a gente apresentava, eles viram ali uma luz que poderia ser importante. Então, ele fez o nosso curso, ele teve uma mentoria que fazia parte do pacote, e a gente acabou ajudando aquelas pessoas. Aí a pergunta é, mas eu ajudei com o quê? Simplesmente com aquilo que eu faço todos os dias, com aquilo que eu o desenvolvo. seu conhecimento, né? Que já é dia a dia, cotidiano, Exatamente. e resolveu uma dor. Você está Exatamente. entendendo isso que nós estamos conversando? Na sua escola, se você é um aluno que está nos acompanhando, se trata desse assunto? Eu acredito que não. Então, aqui no canal do professor Roberto, além de pessoas extraordinárias, conhecimentos que vão abrir a sua mente. E este rapaz que está aqui conosco tem uma experiência enorme. Não deixa de dar o seu like aqui no nosso canal e compartilhar, porque quando você compartilha, você não acaba sendo um mesquinho, né? Olha só para você o conhecimento, joga para mais gente. Se é professora, está assistindo, que eu sei que a professora assiste o nosso canal aqui, faz favor, manda aí esse material. Ó. Nós vamos deixar o link depois desse material todo dele aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, para que você possa acessar, inclusive esse curso aí, porque ainda tem um curso aí, no meio do caminho. Professor, você é um professor que a juventude gosta muito. Se identifica com você. Eu sei disso porque nós trabalhamos juntos. É um cara apaixonante, assim. Quando, gente, você chama a aula desse cara aqui, você fica assim, ó. Eu já tive a oportunidade de assistir e ver. Como ser um professor apaixonante no mundo digital? Eu acho que uma coisa que é muito significativa, né, que a gente pensa, eu falo que assim, né, eu quando comecei a dar aula, Roberto, eu tive uma crise existencial aí nos 2, 3 primeiros anos. Eu vim de uma realidade onde eu trabalhava na área financeira e eu decidi que eu ia para a educação e eu descobri na educação uma coisa que me fez pensar a minha carreira dali para frente, que foi a seguinte. Quando eu trabalhava na área financeira, eu desenvolvi uma determinada tarefa, uma determinada ação, e quando eu entregava o resultado, eu tinha um reconhecimento. As pessoas me aplaudiam, às vezes me bonificavam. Então, assim, eu tinha um reconhecimento direto. Quando eu entrei na educação, eu percebi que esse reconhecimento ele vem a médio e longo prazo. Então, você está ali tomando cacetada durante um tempão. Aí, às vezes, 3 anos depois, você às vezes encontra alguém no mercado, você lembra e fala, puta, professor, você foi tão importante para mim, adorava as suas aulas, olha, eu fiz isso, por causa de você eu fiz tal coisa. E aí a gente fica muito feliz. Mas esse reconhecimento ele vem tardiamente. Então, e aí, nesse processo eu percebi que assim, eu não sou um cara autoritário. Então eu percebi que eu teria dificuldade em lidar com sala de aula se eu tentasse... Ser autoritário. Porque não era um papel que não era meu, assim. Eu ia tentar desenvolver, mas eu não seria bom naquilo porque não era nato. Não era uma coisa que eu tinha. Era forçando. Né? Exatamente. Então eu precisei desenvolver estratégias para me comunicar. E eu percebi que assim, primeira coisa, né? Vai parecer meio chovendo molhado que eu vou falar agora, mas eu percebi que para eu ser interessante para as crianças, os jovens e adultos com a qual eu lidei ao longo da vida, primeiro eu percebi que eu tinha que ter muita informação. E porque eu tinha que ser alguém que quando eles chegassem em mim, mas eu não estou falando da geografia só não, eu digo da vida. Eles tinham que falar, nossa, mas você sabe disso? Como que você sabe disso? Né? Eu sempre gostei de ter esse tipo de despertar esse tipo de interesse, aliás, esse tipo de fala nos meus alunos e nas minhas alunas. Mas como que você sabe disso, professor? Né? E às vezes na vida também. Então eu percebi que deter informação era algo muito importante. O digital, ele acaba favorecendo muito isso. Porque o digital hoje, ele oferece muitas possibilidades. Se me permite, Roberto, eu vou dar 2 exemplos que foram muito importantes. Um, o Roberto vai lembrar. Em 2016, se não me falha a memória, ou talvez 15, a gente trabalhou num projeto, num colégio que a gente trabalhou, que falava sobre código florestal. Foi, eu lembro. E plano diretor. Plano diretor, muito bom. E aí, naquela oportunidade, eu adorei esse projeto por uma razão muito simples. Eu tinha trabalhado no plano diretor da cidade de São Paulo. Eu tinha participado da construção, das audiências. E aí eu acabei falando para todos eles, e assim, e aí você vê, o cara tá escutando falar de plano diretor, e aí de repente vem ali falar com eles alguém que estava atuando naquilo. E eles abriram os olhos. Então assim, é uma coisa que você vê, não tinha nada a ver com a minha área especificamente de atuação, um projeto à parte, mas que fez sentido. E um segundo momento, quando eu comecei a
a mexer com o mercado financeiro, a investir de fato e colher resultados, eu percebi que a minha aula ela melhorou muito naquele momento. Por quê? Por exemplo, hoje quando você acompanha notícias do mundo, e isso tem muito a ver com a geografia, então eu vou dar um exemplo simples aqui. Começa a ter uma subida do preço de petróleo. Quando você olha isso somente pelo livro didático, você tem uma visão. Quando você olha disso a partir, por exemplo, de aplicativos de investimento como Investing, enfim, como canais de investimentos, ele te traz uma visão muito ampla sobre esse assunto. Então, assim, eu percebi que esse tipo de situação, ela me favorecia muito como professor. E aí eu comecei a ter um feedback muito mais significativo. Então, assim, se alguém me pergunta assim, quais foram os momentos mais felizes que você teve como professor? E eu sempre digo assim, o primeiro, quando eu fiz uma especialização, ou seja, eu estava estudando. Quando teve essa questão do plano diretor, embora eu não tivesse estudado para dar aula, mas como eu vivenciei, eu fiquei muito forte naquele conteúdo. E quando comecei a investir, porque era algo que as pessoas veem que você tem autoridade, que você tem não só autoridade de ter o conhecimento teórico, mas de estar vivendo aquilo na prática. Vivenciando na prática. Né? Então eu diria uma coisa muito importante, isso me deu um insight de uma coisa que eu gosto muito de falar, que é assim, eu penso, o Roberto concorda comigo nisso, que é assim, aprendeu, coloque em prática. Porque conhecimento represado na mente, ele forma uma obesidade mental. É morbidez. É morbidez. Então assim, aprendeu, aplica. Aprendeu. E não busca perfeição. Não. Perfeição não existe. Perfeição não existe. Faça. Exatamente. Vai dar errado, mas pelo menos faça. Exatamente. Pô, cara, isso aqui é forte, hein? Presta atenção no que esse professor está te passando, hein? Presta atenção. Coloca o que ele está passando na sua vida, que eu tenho certeza que ó, você vai sair daqui para cá. Vai dar um salto quântico na sua vida que nem você vai acreditar. Então, são pessoas extraordinárias aqui. Eu sempre falo sobre isso. Professor, é praticamente uma aula que o senhor está nos dando aqui. Mais um podcast para o senhor. Voltando lá para o mundo digital. Os jovens eles estão saindo do ensino médio, eu estou trabalhando no ensino médio. Quais as áreas que eles podem trabalhar? Você pode nos ajudar a ter essa clareza? Por que eu estou te falando isso? Porque tem muito jovem ganhando dinheiro mesmo no mundo digital, não é um negócio tão simples, mas, assim, a grosso modo, eles estão vivenciando um mundo que eu, por exemplo, como professor, vou ter que trabalhar pra caramba para chegar, às vezes, o que os jovens, voltados para o mercado digital, estão faturando, estão aprendendo, estão trabalhando. E como é que a gente pode passar essa informação para o nosso aluno para que, de repente, ele escolha uma área do digital e ter o sucesso? Olha, eu acho que são muitas áreas, né? Eu vou citar uma conversa que eu tive recentemente. Há cerca de 2 meses, aproximadamente, eu fui até o almoxarifado da diretoria regional a qual minha escola pertence. Eu fui pegar material contra a Covid, álcool. Sim. Aí eu comecei a conversar com as 2 pessoas que cuidam dessa área. Setor, né? E por alguma razão elas me perguntaram sobre... Caiu nessa questão de investimento. Aí a gente conversou rapidamente. Aí a pessoa que é a líder lá falou assim, nossa, mas você faz isso? Você não quer conversar com meu filho de 13 anos? Aí eu ouvi assim, falei, 13 anos? Aí ela começou a contar que ele é interessado e tal, que ele queria fazer, mas ele não sabia como, e que ele assiste os canais. E aí eu peguei e falei assim, ela chama a Fabiana, eu falei, Fabiana, eu vou deixar meu telefone, pode pedir para ele me ligar. Pede para ele me ligar um dia à noite, eu converso com ele. Só um minuto. Você está vendo o que é um professor extraordinário? Você tem noção? O outro vai dizer, você não tem tempo. Presta atenção. E por que eu resolvi conversar com ele, Roberto? Porque eu vi que, pela fala dela, que ele tinha muita vontade. E ele falava de ter um canal. E aí eu fui, conversei com ele, orientei, expliquei, passei muita coisa com a qual eu vivia. Enfim, expliquei para ele quais eram os caminhos. Agora, mas qual que é o ponto aqui fundamental? O ponto é que eu vi outros meninos e meninas nessa idade que já estão conseguindo monetizar na internet. Por quê? Ele aprendeu sobre o assunto. Você imagina um menino de 13 anos falando sobre investimento na internet. Assim, a hora que você olha assim, você fala, meu Deus. Não pode. Você fala assim, não é possível. É possível. E o cara tá ali, e assim, e aí de repente, outras jovens e adolescentes da idade dele se interessam e de repente ele oferta um produto e as pessoas compram porque se identificam com a fala dele pelo momento de vida que elas têm. E elas compram. Por exemplo, um outro canal que eu sigo, ele está até desabilitado no Instagram, mas está vivo no YouTube,
que é um cara do Rio de Janeiro que chama Ryan. Ah, E é? esse cara começou a vender nômade digital. Isso. Então, assim, ele teve uma experiência de estudar fora, foi bolsista, voltou para cá e começou a fazer um canal. E o cara ganha muito dinheiro, mostrando como que você pode ganhar dinheiro com a internet vivendo fora. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas ele vende curso. Então, mas a questão é a seguinte, ele vende curso, mas ele está ofertando um produto que vai comprar quem quer. Muitas pessoas têm o desejo de viver aquilo que ele apresenta. E assim, eu não vou culpar quem compra curso na internet. Não, Pelo jamais. contrário, cada um sabe da sua necessidade. São 220 milhões de brasileiros, assim? Exatamente. E milhares e milhões de oportunidades. Então, assim, o jovem que está começando hoje, ele pode oferecer uma série de coisas. Você tem uma vastidão assim, de conhecimento. Por exemplo, hoje você encontra na internet, por exemplo, quem ajuda a pessoa a passar em mestrado, quem ajuda a pessoa a passar em concurso público, que ajuda a pessoa a como falar bem, a você fazer tem curso de oratória, a fazer tricô, curso de liderança, curso de culinária de maneira em geral. Então, assim, as oportunidades, elas são inúmeras. E é o que eu digo, o Roberto matou aqui, são 220 milhões de pessoas. Agora, o que é legal da internet? Eu vou dar um exemplo legal para vocês, tá? Olha só. E se eu falasse para vocês hoje, por exemplo, que com R$200, você patrocinando alguma coisa que você quer oferecer, com R$200, você atinge 20 mil pessoas. Olha só essa conta que interessante. 20 mil. Se você pegar, por exemplo, 10% desses 20 mil são 2 mil pessoas. Se você pegar 1%, são 200. Olha que interessante. Já pensou se você manda uma mensagem para 20 mil e você vende para 1%? Porque na internet as pessoas se enganam. Você não faz uma oferta para vender para 200 mil, para 200 milhões. Você faz uma oferta para aparecer para 100 mil, mas o teu projeto é vender para 0,5%. É o funil, né? É o funil. Porque se você vender para 0,5%, um curso, um produto de R$200, você ganha praticamente milhões ou milhares de reais. Então, assim, as oportunidades... E assim, pode ser num mês, pode ser numa semana, às vezes, Exatamente. pode ser num dia. Eu tenho um parceiro, que foi meu funcionário numa das escolas que eu trabalhei, ele está faturando muito dinheiro vendendo All-Star pela internet. Ele tem um canal no Mercado Livre, ele compra e repassa e vende. Então, o legal você falar isso. Ó, você que é jovem, está aqui nos acompanhando, fica aí nesse... Nada contra aí, por gentileza. Só fica no amigo Ney, funk aqui, funk por lá e não sei o quê. Cara, a internet é um mundo. Não fica perdendo tempo com coisas que não vai agregar. Foca naquilo que é possível e que vai mudar a sua vida, rapaz. Vai por nós aí que você não vai se arrepender, hein? Presta atenção, puxa a sua orelha. Você sabe que aqui a gente puxa a orelha. Então presta atenção. Professor, é o seguinte. Como comparar a profissão do passado e essas profissões do futuro? Porque veja só, alguém já ouviu falar de copyright? Alguém já ouviu falar de gestor de tráfego aqui? Se você já ouviu falar, põe aqui nos comentários que eu quero saber. Eu quero saber, eu vou responder para você. Porque eu tenho certeza, sua mãe deve falar, você tem que ser advogado. Se você quer mãe aí, ó, anota aqui. Eu quero ouvir você, mamãe. Você que é pai também, tem que ser médico. E aí, como é que é? Como fazer o passado e o presente, sabe, o futuro? Como trabalhar isso aí na cabeça desses jovens? Eu diria assim, Roberto, essas profissões que você citou são importantes, mas eu acho que eu vou retomar uma coisa que eu coloquei aqui. Eu acho que a internet hoje, assim, depende muito do seu anseio, né? Sim, sim. Por exemplo, se o teu anseio, por exemplo, é ser um médico, porque, sei lá, às vezes você vem de uma família de médicos, né? Ou porque você adora, ou porque é uma coisa que você idealizou, por exemplo, eu acho que é louvável e você vai conseguir ter uma vida muito boa, porque é uma profissão bastante interessante. Louvável. Advogado, idem, professor, idem. Agora, assim, o que a internet oferece, você pode juntar o útil ao agradável, tá? A internet hoje, ela não necessariamente é uma escolha que vai te apartar dessas outras. Às vezes você consegue unir o útil ao agradável. Isso. Então eu vou explicar bem. Olha só, a internet hoje ela oferece uma coisa que é muito importante, que é a escala. Então, por exemplo, hoje a gente pega muitos médicos, por exemplo, nutricionistas, endocrinologistas. Os caras estão bombando na internet. Os caras estão... Por quê? Porque ao invés de fazer uma consulta com um,
Ele consegue, por exemplo... O 1% que você falou lá atrás. Exatamente. Ele consegue vender um material para vários, ou ele utiliza, olha só, ele utiliza a internet para poder valorizar o valor da consulta dele. Isso. Então, por exemplo, ele está lá te falando na internet com autoridade, aí assim, ele não vai atender por convênio, mas se você se identificou e você fala, meu, mas esse cara é muito bom, eu preciso... Vou dar um exemplo aqui, eu quero ser fitness, emagrecer. E aí você fala assim, eu preciso falar com esse cara, por exemplo, que é um médico do esporte, para dar um exemplo aqui. E aí você... deixa eu ver se ele atende o meu convênio. Não atende. Ah, mas quanto que é a consulta dele? A consulta dele é R$1.500. Mas aí você vai olhar o portfólio dele e você vai falar assim, puta, mas eu acho que vale a pena, porque olha o que ele está mostrando. E aí você vai lá e compra a consulta dele e segue os procedimentos. Então, é um exemplo de como você potencializar o seu trabalho na internet, né? Agora, com relação à questão de gestor de tráfego, por exemplo, que você citou, ele também é uma profissão. E você pode, só que na internet tem uma coisa que muita gente às vezes não está acostumada. Lá a relação ela não vai ser uma relação CLT, estatutária. Você vai trabalhar por produtividade. Então, por exemplo, você é um gestor de tráfego. Eu vou lá e crio um produto para o Roberto e vou cuidar do tráfego para poder chegar para milhões de pessoas. Então, assim, eu vou ter um percentual sobre o ganho dele. Agora, o que muita gente não considera na internet é assim. Por exemplo, o que é melhor? É você ter 100% de nada ou 10% de muito? Então, vou dar um exemplo mais claro. É melhor você ter 100% de uma venda de 5 mil ou é melhor você ter 10% de uma venda de 200 mil? E aí é que está o ponto. Aí está o X da questão. Aí é que está o X da questão. Então, a internet, e quando você trabalha com esses pontos, ele vai te fazer isso. Então, às vezes, quando você busca uma parceria na internet, e, por exemplo, no Docente Expert a gente faz isso. Quando eu contrato ali um professor, eu não falo assim, olha, eu vou te pagar, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou te pagar R$2.000 para você poder fazer esse curso para mim. Não, a gente não trabalha com essa perspectiva. Se ele tiver engajamento na internet, se ele tiver pouco engajamento, eu falo assim, você vai fazer um curso, eu vou te dar 30% do lucro. Boa. Aí ele vai falar assim, mas tudo isso? E às vezes eu vou lá e vendo 100 mil, por exemplo, ele vai pegar 30 mil. Sei lá, se o lucro for 100 mil, ele vai pegar 30. Se o cara tem um médio engajamento, eu falo assim, não, eu vou te dar 50% do que a gente lucrar. Agora, se o cara tem muito nome na internet, mas ele tem pouco conhecimento de como se projetar, eu falo, eu vou fazer para você e eu vou te dar 80% do lucro. Aí você fala, pô, mas você é louco, você vai dar tudo para ele? Não, porque às vezes se eu faturar 1 milhão com ele, por exemplo, os 20% ele vai ser bastante significativo, só que tem um detalhe. Ele vai fazer todo o trabalho duro de preparar, de construir, e eu apenas vou fazer, não que é pouco isso, mas eu vou projetar o trabalho dele. Então nada mais justo do que dar para ele esse percentual. Então a internet, só que assim, é uma aposta porque você nunca sabe o quanto você vai vender. Mas a questão e isso é uma coisa que você, que hoje tem 17, 18, 19, 20 anos que está acompanhando, tem que colocar na sua cabeça. Às vezes 10% de muito é melhor do que 100% de nada. Então sempre faça essa conta na hora de você pensar numa proposta, num negócio não convencional que é a internet. Que é no caso a internet. Muito bom. Caramba, hein? Vamos falar de futuro para esses jovens. O que você entende de futuro, já que nós estamos falando de carreira, profissão, de... eu diria o seguinte, né? Hoje, num cenário muito ruim, a gente vai viver 80 anos. Muito ruim. Muito ruim. E por que eu estou dizendo isso? Se você não tiver nenhuma doença crônica e se você não desenvolver nenhuma doença dessas fatais, a tendência é que você viva 80, 90 anos e com qualidade, tá? Então, o que eu diria hoje pro jovem? Não trabalhe com a perspectiva de que, e se eu não estiver vivo amanhã? Porque a probabilidade diz que, na maioria, vai dizer que você estará. Então, trabalhar com a perspectiva de futuro. E dizem que tem um aí que vai viver até 120 anos. Exatamente. Pode ser eu. Pode ser. Às vezes até mais. Então, eu diria que assim, a gente precisa... O que é futuro? Eu penso que assim, o passado já foi, o futuro é incerto, o presente é o que eu tenho. A pergunta é, o que eu faço com o meu presente e que pode impactar significativamente o meu futuro? Então, por exemplo, assim... Aí eu volto a dizer, presta atenção que tá se eu vou viver 80 anos, então assim, eu preciso ter recurso para viver com 80 anos. Porque certamente talvez eu não esteja trabalhando e não tenha mais o mesmo vigor. Rendendo, né? Exatamente.
Então, assim, o que eu diria hoje para o jovem do futuro, e algo que eu gostaria que tivessem me dito, que eu venho implementando na minha vida, mas que eu poderia ter começado antes. Lá atrás, né? Lá atrás. Eu E se também. tivesse hoje, estaria melhor ainda. Então, assim, o que eu diria para vocês? Primeira coisa, trabalhe com a perspectiva do curto, do médio e do longo prazo, né? Como que você faz isso? Primeiro, se organizando. Tenta ter uma vida organizada, né? Assim, desde o começo. Então, assim, tenta ter uma vida... Começa arrumando sua cama. Exato. Sabe? E não é só dinheiro que eu falo, não. É organização, é para tudo. Assim, é você ter organização para você se manter nos lugares. É você ter organização para você ter o seu, uma situação boa financeira. Mesmo quando você ganha pouco lá começando a trabalhar, até quando você vai ampliando a sua vida, né? Pense nessa perspectiva do investimento, né? Eu vou falar algo aqui que costumo falar em alguns cursos que eu apresento da docente e que muita gente não dá atenção, mas que é importante. A gente, sobretudo na educação, a gente sempre está, como eu falei, pensando em acumular salário. E isso é importante em algum momento. Mas depois de outro momento é importante você acumular renda. E hoje você tem dois tipos de renda. A renda que você pode conseguir produzindo alguma coisa. Por exemplo, eu produzo aqui um curso e eu vou vender ele, eu vou fazendo lançamentos sucessivos e vou tendo uma renda. Porque eu deixei de trabalhar, ele está me gerando, ele está trabalhando para mim. Renda passiva, né? E que ele vira uma renda passiva. Então tem a renda ativa e a passiva. E é exatamente sobre a passiva que eu quero chamar a atenção. Hoje você tem uma série de possibilidades para conseguir renda passiva. Como a gente falou aqui. Seja vendendo um produto que você produz uma única vez e vende. Mas a organização financeira, ela pode te gerar isso. Aí você vai falar assim, poxa, mas você está falando nisso num país onde 80% das pessoas vivem com... 80% vive com até 3 salários mínimos. É verdade. Mas nós estamos falando de um jogo de longo prazo, lembra que eu falei? Então, se começando agora, nós estamos pensando numa perspectiva de pelo menos 80 anos de vida. Então, assim, se você começa aos poucos, organizando a sua vida, investindo, ampliando a sua capacidade de ganhar com o teu trabalho, com a internet, com aquilo que for possível, e você vai fazendo essa composição, chega um momento que você começa a equilibrar renda passiva com renda ativa. E esse é o momento que você começa a tirar o pé e ser mais estratégico. Porque assim, vender hora é bom e é importante, mas a gente precisa gradativamente ir mudando essa estrutura. Então, por exemplo, você que é aluno do Roberto hoje, que está no colégio particular, por exemplo, você já parte de uma perspectiva interessante. O que você precisa fazer? Ampliar isso, né? Então, assim, é começar um plano de vida cedo, e ainda que você mude de área, não tem problema. É o que eu falei, a vida é feita de transições. É ter visão clara de futuro. Né? Exatamente. E assim, e ter uma linha. Por exemplo, eu quando eu comecei lá em 2002, eu era professor de geografia, e com muito orgulho. E aí, num determinado momento, eu comecei a agregar isso com universitário, num outro, com gestor público, depois diretor, hoje empreendendo, mas assim... Mas o que tem em comum em todo esse período? É que eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Isso. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer. Então, tem um plano de organização que eu sempre segui ao longo desse período. E eu não sei qual que é o seu, o que você deseja, o que você almeja. Mas a pergunta que você tem que se fazer é essa. Assim, o que vai me fazer feliz ao longo da vida? O que vai me trazer satisfação? E aí você cria uma linha para chegar nisso, ainda que ao longo do caminho você vai fazendo ajustes nesse interessante, projeto. Olha isso, gente. E uma coisa que eu acho que vale a pena agregar aí a sua fala, livra-se dos prazeres. Eu acho que isso atrapalha a sua vida. É prazeroso viver aquele futebol, aquele filme, o Netflix, porque essa turma toda está roubando o seu tempo. Nós estamos falando de tempo aqui. Então vai chegar uma hora que você vai querer voltar, não vai poder mais. Porque ninguém volta ao passado, mas nós podemos construir um novo futuro, vocês concordam? Por isso precisa pensar no seu presente. E, cara, você está agregando muito a esse canal, eu estou muito feliz de estar te ouvindo, acredito que o público aqui também. Meu querido amigo, estamos chegando quase ao fim aqui do nosso encontro. A educação para muitos não tem caminhado. Não sei, para muitos não tem caminhado ou tem caminhado a passos largos. O que você entende disso? A educação está em crise? Eu diria que assim, Roberto, eu acho que tem várias educações aí que a gente poderia discutir, né?
Vou dizer algo que eu considero muito importante, falando em termos de Brasil, tá? O Brasil, ele tornou a educação pública universal, ele começou a pensar numa educação universal apenas em 1988. Ou seja, quando a Constituição foi estruturada. E se nós pensarmos em Europa, em Estados Unidos, em Japão, eles pensaram nisso pelo menos 100 anos antes de nós. 1888, por exemplo, o Japão, os Estados Unidos anterior a isso. Então, o que acontece? A educação no Brasil, da maneira como nós conhecemos hoje, ela tem aí, está fazendo agora aí 33, 34 anos. Então, assim, ela é muito jovem. Agora, qual que é o grande problema aí dessa situação? Que, assim, até 88 a gente não tinha uma educação universal. Então, quem que ia para a escola? Quem de fato queria muito ou quem a família fazia muita questão. Na média, as pessoas, a maior parte das pessoas optavam pelo mercado de trabalho. E fazer a educação ficar universal, ela foi uma decisão muito importante. Mas ela também trouxe alguns efeitos colaterais que a gente precisou enfrentar. O primeiro deles, você não tinha escola e professor para todo mundo, mas o projeto era universal. Então você precisou começar a fazer tudo a toque de caixa para poder incluir todo mundo. Verdade. E isso gerou uma crise. Quando ela se tornou universal, pessoas que não queriam vir para a escola, falo de jovens, crianças, jovens e adultos, elas eram obrigadas. Por exemplo, pessoas com deficiência não iam para a escola, elas passaram a ter essa oportunidade. E tudo isso gerou uma dificuldade, e eu quero deixar bem claro que eu acho importante que isso tenha acontecido, eu sou favorável, mas eu também reconheço que isso gerou uma série de crises e dificuldades dentro da educação. Então, assim, tanto que o próprio mercado privado ele ganha mais força a partir dos anos 90 não é à toa. Porque quem escolhe hoje a escola privada, na média, ele escolhe pela seletividade, ele escolhe, muitas vezes, para ter uma característica mais homogênea do público, né? E porque hoje a escola pública ela é uma escola assim, inclusiva no sentido amplo da palavra. Então, quando a gente pensa na educação, mas ao mesmo tempo, a gente, nesses últimos 30 anos, a gente colocou todo mundo dentro da escola e a gente vem tentando qualificá-la ao longo desse período. É fácil? Não. É algo processual. É o que eu falei. O que a educação brasileira tem em comum de 88 para cá? Que ela quer ser inclusiva e ela quer dar qualidade. Mas a gente enfrenta problemas. Por quê? Porque os desafios são imensos. Para dar um exemplo aqui, a rede a qual eu atuo hoje, ela tem 1,5 milhão de jovens, de crianças, jovens e adultos. 1 milhão. 1 milhão. Então pense o que é você oferecer um atendimento para 1 milhão. Você pega o estado de São Paulo, é mais ainda do que isso. Então, assim, que são as duas maiores redes do Brasil. Então, a gente hoje tem um tremendo de um desafio. Então, assim, eu diria que assim, a escola ela tem problemas estruturais, por isso que eu falei, mas ela também tem um outro desafio, que é se modernizar, se qualificar e encontrar o caminho dela dentro dessa nova realidade. Acho que começou a caminhar na pandemia agora, porque foi obrigada a tentar estruturar o ensino híbrido, oferecer oportunidades onde o aluno é mais protagonista do processo, onde ele precisa também pensar um pouco nessa questão da autoformação, essa coisa meio dele caminhar com ele mesmo, porque... Então, assim, isso é algo muito significativo, mas eu digo, é um processo. Mas que é muito novo também, né? Porque a pandemia foi agora. Ainda estamos, né? Assim, ainda estamos na pandemia. No finalzinho, mas estamos. Então, assim, eu acredito que o desafio ele ainda é longo, ele é árduo, mas eu sou um otimista nessa parte. Também sou. Eu sou um otimista e eu tenho assim, fé, muita convicção e fé, exatamente, que as coisas elas vão melhorar no médio e longo prazo. E acredito até que já melhoraram do começo para cá. Mas ainda tem muito a fazer, sem dúvida. Marcelo, me diga uma coisa, cara. Seus projetos são muito vastos. Você atua em muitas áreas. Detalha mais pra gente um pouquinho os seus projetos. Quais são os seus projetos? Legal. Bom, hoje eu desenvolvo algo que eu busquei desde 2009, que é atuar na gestão escolar. É algo que eu queria de fato e busquei isso aí durante 7, 8 anos para buscar todos os pré-requisitos que eu precisava e estou fazendo. Então hoje eu sou diretor de escola, atuo numa escola de educação infantil que atende crianças de 4 e 5 anos e sou muito feliz com isso. Eu atuo com orçamento, que é uma coisa que eu gosto e assim, eu gosto de fazer, então eu me encontro muito nisso. Para além disso, eu tenho os meus projetos aí voltados para o empreendedorismo, voltados aí para todas as áreas que eu citei. Então hoje eu tenho 2 canais que nós vamos deixar disponibilizado aqui. O primeiro é o canal, é o Prepare Educador,
que é um canal que existe desde novembro do ano passado, e o foco dele é formação para quem quer prestar concurso público na área da educação. Dá um minutinho para mim. Voltando. Isso. Então esse projeto ele tem como foco ajudar aí professores e professoras que querem ingressar numa carreira pública. E, então no Instagram é o @prepareeducador, no YouTube é Prepare Educador, então nós temos lá vídeos, lives que estão disponíveis. E o outro canal que eu tenho, que é um canal que já vem desde 2020, ele foi pensado no meio da pandemia, que é a Docente Expert. A Docente Expert ela já objetiva a despertar o professor para esse mundo digital, para esse mundo empreendedor, para que ele tenha um melhor desenvolvimento dentro da carreira. E a gente tem focado em cursos e formações voltados para essa área, mentorias, porque a gente diz o seguinte, dentro da educação, e o que eu vou falar aqui não é demérito, tá? É mérito, mas é só para dar um exemplo. A gente está muito acostumado com as formações mais tradicionais, no banco da universidade, e elas são muito importantes. Então você vai lá, faz uma graduação, uma especialização lato sensu, um MBA, um mestrado, doutorado, enfim. E você busca o conhecimento. Só que hoje a internet ela possibilita algo que eu considero muito significativo, que é assim. Eu vou dar um exemplo aqui. O que seria melhor? O que você preferia? Fazer uma pós-graduação para aprender a dirigir carro de Fórmula 1 e você ficaria ali 3 anos, com 2 anos e meio de curso teórico, e aí nos últimos 6 meses você teria aula de volante para aprender a dirigir. Isso interfere. Ou você preferiria, por exemplo, pagar uma mentoria e no período de 3 meses você ter aula com Ayrton Senna, por exemplo. O que será que te agregaria mais para essa finalidade prática que você deseja, que é dirigir um carro de Fórmula 1? Então a gente costuma dizer isso na Docente, por exemplo. Você quer ingressar na gestão escolar. É fundamental que você tenha um curso de pedagogia, um curso de gestão escolar. Mas você não está sabendo lidar com o professor, você tem dificuldade de operacionalizar verbas, você não vai conseguir aprender isso no banco de um curso tradicional. E é aí que a gente entra e eu te oferece, eu e a nossa equipe, a gente oferece para você uma formação com quem está atuando na prática e com quem vai conseguir olhar para suas dores e te dar uma resposta rápida. Exato. Vive o que você vive. Vive o que você vive. Então, esse é o ponto da Docente Expert. Então, a gente atua com professores e professoras nesse sentido. Então, nós temos lá cursos que trabalham na área da liderança, da gestão escolar, curso voltado para mantenedores de escola particular, não está conseguindo captar aluno, não consegue trabalhar bem com marketing. Então, a gente tem formações voltadas para públicos diversos, mas que estão especificamente dentro da área da educação. E também curso, por exemplo, dessa parte de finanças que eu falei, que às vezes a pessoa ela tem uma boa remuneração, mas ela tem pouco controle. Então a gente ajuda nessa parte também com formação. Então os nossos canais hoje... Inclusive para os jovens, né? Quem quiser, de repente, um curso pode fazer aquisição, de economia, vai... Pode fazer aquisição. Pode fazer aquisição, claro. E aí a gente ensina lá desde como você se organizar, obtenção de renda passiva, construção de capital, enfim. E a gestão, que eu falei do Excel, né? Uma planilha lá bonitinha para você sentar. Só que assim, a planilha não faz milagre, tá? Quem faz é quem está atrás dela. Você precisa se propor, não mentir para você mesmo. O pessoal faz a planilha e fecha o computador. Quem não entra, não vê, não atualiza, não acompanha. Fica difícil. Meu querido amigo, estou muito feliz pela sua presença, mas de verdade honrado pela sua presença no meu canal. Isso era uma coisa que estava assim, em mim, eu tenho que chamar ele, porque, primeiro, pela nossa amizade de 20 anos. Segundo, por todo esse conhecimento, porque ele não falou um terço do que esse cara sabe. E o terceiro, por teu pai ser um grande amigo meu também. Entendeu? Então, assim, um cara que é uma família, sabe? De verdade mesmo. Eu tenho muito carinho por vocês e por você estar aqui, sabe? Eu espero que o meu público sinta a mesma emoção que eu estou sentindo agora. Porque a gente fala de inteligência emocional, isso aqui não tem preço. Então, o cara se disponibilizou, veio lá no fim do mundo para bater um papo com você. Então, já dá o seu like, compartilha e nos ajuda aqui no nosso canal. Marcelo, no finalzinho do nosso podcast,
A gente sempre pede para os nossos convidados indicar um livro, um filme ou uma série, né, que tem a ver, sei lá, para mudar a cabeça da turma, ajudar a pensar diferente, claro, filmes que tem a ver com o nosso público. E eu não sei se você pode nos ajudar aí indicando para o nosso público um livro, ou um filme, ou Olha, eu vou falar de um livro, assim, ele é até um livro meio, aparentemente meio blasé, assim, dentro do contexto, mas ele é um livro que fez bastante sentido, assim, eu leio de tudo, né, mas assim, mas eu vou citar um livro aqui que ele é bem bacana, que é o livro Mais Esperto que o Diabo. Sim. Ele tá até na moda, porque de fato ele traz ali algumas questões que nos fazem pensar e quebrar paradigmas, né, porque eu acho que assim, você que está com 16, 17 anos, 18, está indo para a faculdade, eu acho que um dos grandes desafios que você tem hoje é a quebra de paradigma. Não que você a realidade que você tenha seja ruim, não é isso que eu quero dizer não. Mas é só o que você tem hoje. Então hoje você está ali acostumado a viver com a sua família, com a escola, às vezes com a igreja, com uma religião. Então você está dentro de um contexto. E a quebra do paradigma, ele é muito significativo porque ele te faz confrontar a tua realidade e isso te faz evoluir. E esse livro, especialmente, ele traz aí um contexto que eu considero bastante produtivo assim, para quem é jovem. Até fiz a minha irmã de 19 anos ler o livro. Então é um livro bacana, ele é pequeno, você tem até uma versão curtinha, custa R$10, né? R$10, você compra nas livrarias. Até na livraria mesmo. Hoje eu fui ao sebo, estava R$10. Eu fui ao sebo hoje. Quer dizer, aqui não tem dado na internet, né? Mas estou gravando esse podcast aqui. Estou gravando esse podcast no ano de 2022 para que você aprenda um pouquinho sobre os ensinamentos desse mestre. Eu indicaria, eu vou tomar liberdade, vou indicar um livro aqui, o convidado que indica, mas eu vou indicar também. Quem Mexeu no Meu Queijo. É verdade, excelente. Cara, eu tenho ele aqui, ó. Quem Mexeu no Meu Queijo. Se você puder ler esse livro, acho que vai agregar junto com esse livro aí que você está falando. E, cara, vai abrir sua mente. De uma forma ou outra. Ou você não sai do lugar, ou você sai do lugar. Aqui não tem como. Cara, muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu acho que a sua experiência de vida, o seu conhecimento, te trouxe onde você está e vai te levar para patamares que talvez você nunca sonhou. E nós construímos, não é da noite para o dia. Isso que é interessante. Tá? Eu acho importante, o meu canal ele tem essa pegada, né, de falar para você que está acompanhando aqui que não é da noite para o dia. Eu sempre falo, aprender para evoluir. Quanto mais você aprende, mais você evolui. Em todos os sentidos. Não estou falando do ponto de vista espiritual apenas, ok? Se bem que nós falamos aqui também. Mas se você lê esse livro, se você de repente faz o curso de economia, de investimento, entende essa história de empreendedor digital, você muda. No mínimo, você quebra paradigmas. No mínimo. Não quero mudar, mas você já pensa diferente. Porque o teu professor da tua escola aí pensa de uma forma. A tua mãe pensa de outra forma. E assim, nada mal também. Só que foi praticamente o que eles aprenderam lá atrás. E você está tendo a oportunidade hoje de aprender coisas novas. Então, não joga fora. Aproveita, arregaça as mangas e vamos estudar. Tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal! E aí, tudo bem? Você acabou de assistir mais um vídeo aqui do canal do Professor Roberto, Inteligência Emocional. Eu já estou aqui para te dizer, para te agradecer, primeiro por você estar aqui. Segundo, se você puder, já se inscreve. Não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta aqui embaixo o sininho das notificações e nos ajuda a crescer. Você sabe como é importante o conhecimento ser multiplicado. Estou deixando aqui também, nesse vídeo, não sei se você pode ver, eu deixei uma lista aqui de vídeos. Nós estamos produzindo aqui para você, justamente para te ajudar nessa sua caminhada. Quem sabe esse conteúdo que eu produzi sirva para outras pessoas. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de indicar o nosso canal para todos aqueles que você tanto gosta, que você tanto ama. E com certeza vamos todos juntos crescer aqui na internet, numa corrente do bem. Tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por você ter assistido nossos vídeos.